E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai para o nono episódio da monitoria de semiologia com o tema exame físico abdominal, que é o primeiro assunto da segunda prova e a última prova teórica de semiologia. Eu sou Daniel Macedo e sem mais delongas vamos começar aí o nosso estudo. Então pessoal, aqui lembrando da propedêutica básica que a gente já falou a respeito no exame físico respiratório e cardíaco, a gente sabe que o exame físico é dividido em quatro principais etapas: a inspeção, a percussão, a palpação e a ausculta. Qual é o diferencial aqui com relação ao exame físico abdominal, pessoal? É que a ausculta, ao invés de ser realizada ao final, né, das outras manobras de exame físico, ela vai ser feita logo de início, né, logo após a inspeção. Tranquilo? Por quê? Porque o abdômen, pessoal, ele é uma entidade, né, semiológica assim, meio que dinâmica, tá certo? Então, vários achados podem ser modificados ao você palpar, né, um abdômen de modo profundo, a fazer uma percussão, tá certo? Principalmente com relação à dinâmica dos gases intestinais. E isso pode ser importante, né, para a gente, na hora de auscultar, identificar algumas possíveis patologias. Então, é por isso que a ausculta, ela é feita inicialmente antes, certo, da percussão e antes da palpação. E lembrando que aqui funciona a mesma ideia, tá certo? Então, na inspeção a gente vai olhar os principais aspectos clínicos do paciente, certo? Aquele aspecto bem visual mesmo da inspeção. Na ausculta, a gente utiliza o estetoscópio e vai auscultar os quadrantes do abdômen. Na percussão, a gente utiliza as mesmas manobras lá da percussão do exame físico respiratório. E na palpação, pessoal, a gente vai utilizar nossas mãos mesmo para palpar de modo bem simples, tá ligado? Sem nada muito extravagante, tá certo? Então, essas são as propedêuticas básicas do exame físico abdominal. E aí, pessoal, uma coisa muito importante é que o abdômen, ele é dividido, certo, em quadrantes. Beleza? Porque o abdômen ele compreende uma área bem extensa, né, no nosso corpo. E diferentemente do tórax, diferentemente do até mesmo do coração, que a gente dividia em algumas partes pequenas, certo? Mas com uma relevância não tão grande assim, aqui na divisão do abdômen é fundamental você ter noção dos 9 quadrantes do abdômen. E aí, quando você for estudar semiologia pelo Portinho, por esses livros mais tradicionais, eles vão dar referenciais anatômicos para você conseguir dividir, né, o abdômen em 9 regiões. Então, essa imagem aqui, por exemplo, foi retirada do Portinho, certo? E aí ele divide as 9 regiões do abdômen seguindo alguns critérios, tipo o reboco costal aqui direito, o reboco costal aqui esquerdo, as linhas, certo, que cruzam as cristas ilíacas anterosuperiores, aqui as linhas que cruzam o reboco costal, a região da apêndice tifoide e por aí vai. Isso não chega a ser tão relevante para ser cobrado em prova, essa divisão muito anatômica de como você deve dividir. É importante você saber quem são os quadrantes e quais são os órgãos e afecções comuns de cada um dos quadrantes. Então, começando aqui da direita para a esquerda, de cima para baixo, nós temos aqui inicialmente essa região do reboco costal direito, a região que compreende a loja hepática, que a gente chama de hipocôndrio direito. Beleza? Logo aqui ao lado nós temos a região epigástrica, tá certo? Ou a gente chama de região supraumbilical, beleza? Mas é a região epigástrica mesmo, tá certo? E aqui nessa região, pessoal, a gente tem o hipocôndrio esquerdo, certo? Aqui nessas regiões de flancos, né, a gente tem um flanco direito e o flanco esquerdo. E nessa região, pessoal, aqui que compreende a cicatriz umbilical, nós temos a região umbilical, né? Ou, né, a região do mesogastro, que é como é que é chamado. Beleza? Aqui na região, aqui nessa parte aqui mais inferior, nós temos a fossa ilíaca direita, tá certo? A fossa ilíaca esquerda. E aqui essa região é a região chamada de hipogastro, né? Ou região suprapúbica, tá certo? E aí, pessoal, uma coisa importante é você saber quem são os órgãos e quem são, né, as estruturas relacionadas a cada um dos quadrantes. E é por isso que eu trouxe aqui essa imagem para vocês, beleza? Então, aqui no hipocôndrio direito, quem é... Eu até vou pegar uma cor mais escura, se me ajudar aqui. Acho que tá bom. Aqui, né, o hipocôndrio direito, pessoal. Quem é o hipocôndrio direito? A gente tem principalmente fígado. Fígado e vesícula, vias biliares, tá certo? Então, se o paciente chega para você com a dor localizada em hipocôndrio direito, você pensa principalmente em fígado e vias biliares. Aqui na região do epigastro, o próprio nome já traduz, né, um pouco, regiões associadas a afecções de duodeno, certo? De esôfago, de estômago, tá certo? Hipocôndrio esquerdo. Aqui está a presença de um órgão bem importante que a gente esquece na maioria das vezes, que é o baço. Beleza? E aí, afecções que comprometem esse órgão vão ser sentidas pelo paciente na região do hipocôndrio esquerdo. Outra coisa que existe na região do hipocôndrio esquerdo é o espaço de Traube, que eu vou explicar mais para frente para vocês o que é.
Na região lateral aqui, que a gente chama de flanco esquerdo e flanco direito, nós temos as regiões compreendidas pelas alças intestinais e pelos colos, né? Então a gente tem um colo ascendente, transverso e descendente nessas regiões. Então afecções, por exemplo, divertículos, né, que são ampliações da parede das mucosas que podem inflamar e causar diverticulite, podem ser vistas, né, associadas a essas regiões. Aqui na região umbilical a gente tem também as alças intestinais e também hérnias que podem herniar para frente, né, da cicatriz umbilical, então pode ser uma área de afecção bem comum. Na região inguinal direita, né, a fossa ilíaca direita, né, pode chamar de inguinal ou fossa ilíaca direita, nós temos principalmente esse camarada aqui que é o apêndice, tá certo? E aí o apêndice, né, a principal patologia associada é a apendicite. Então pacientes que são acometidos com apendicite têm esse padrão de dor localizado em fossa ilíaca direita. E as manobras semiológicas são relacionadas a essa região. Aqui na região de hipogastro, né, ou suprapúbica, nós temos afecções associadas a ânus, né, reto. Mas uma coisa importante aqui é que está a região mais ou menos da bexiga, tá certo? Então, pacientes podem sofrer, por exemplo, uma cistite, né, que é uma inflamação da bexiga, pode ser referida com a dor, né, uma sensação de peso na região suprapúbica. E aqui na região inguinal esquerda, na fossa ilíaca na esquerda, também vão ter as afecções de intestino, tá certo? Intestino grosso. E aqui, outra coisa importante é que, na prática, né, a gente também pode utilizar outras formas de determinação da parede abdominal, que é você dividir a parede abdominal em quadrantes, tá certo? Então a gente usa a própria linha mediana do corpo para fazer a divisão aqui vertical e a linha da cicatriz umbilical para fazer a divisão transversa. E aí você vai ter 4 quadrantes, né? O quadrante superior direito, o quadrante superior esquerdo, o quadrante inferior esquerdo e o quadrante inferior direito. E aí, pessoal, as relações anatômicas permanecem as mesmas, tá certo? Então, o quadrante superior direito vai ter fígado, quadrante superior esquerdo, baço, estômago e por aí vai, tá certo? Mas, na prática, a gente costuma usar muito isso, e até vocês vão ver nos prontuários da vida, essa determinação, né? De hipocôndrio direito, epigastro, hipocôndrio esquerdo e por aí vai. E isso é fundamental, eu dar essa introdução para vocês, para a gente entender depois, né, a sintomatologia abdominal, nas próximas aulas. Aqui é a divisão do abdômen, eu já mostrei para vocês essas 9 regiões e também lembrar, né, das estruturas, como é que elas estão compactadas, né, na região do abdômen, lembrar do fígado, da vesícula biliar, dos cólons, né, do intestino delgado, da bexiga aqui nessa região suprapúbica, do baço aqui que está meio escondido, tá certo? E do apêndice, que a gente sempre tem bom lembrar da apendicite, tá certo? E aí, pessoal, começando propriamente dito agora a aula, né, de exame físico abdominal, o que é importante a gente avaliar na inspeção? Do mesmo modo que a gente fez isso para pulmonar, para cardio, né, a gente tem que analisar também aqui o aspecto abdominal, que está associado, né, à gastroenterologia. E aí, pessoal, logo de cara eu dou aqui para vocês algumas sintomatologias, alguns achados clínicos que são associados a problemas do fígado, tá certo? Então aqui logo de cara nós temos o acúmulo de líquido na região abdominal, na região peritoneal, que a gente chama de ascite, tá certo? E eu não sei se vocês estão conseguindo ver no vídeo, mas tem um padrão aqui de circulação colateral, tá certo? Que está associado a ascite, pessoal. Ascite, na maioria das vezes, está associado a síndromes edematosas, beleza? Então, por exemplo, insuficiência cardíaca, né, insuficiência hepática, que é a cirrose, a síndrome nefrótica, culminam, né, com alterações na hemostasia lá dos líquidos que permite a retenção hídrica e gera ascite, além de outros derrames cavitários. Mas aqui em contexto, né, de exame físico abdominal, a ascite a gente está muito associado a hepatopatias, tá certo? Cujas principais são, por exemplo, cirrose hepática, tá certo? E a hipertensão portal, que pode ser acometida, que pode acontecer, né, mediante vários mecanismos. Por exemplo, a própria lesão hepática pode predispor à hipertensão portal, a leishmaniose, né, a esquistossomose, tá certo? Que forma aqueles granulomas. Podem predispor também à hipertensão portal, que pode culminar com ascite, né, apesar de não ser comum, né, na hipertensão pré-portal. E também tem a hipertensão pós-portal, né, associada a uma síndrome que a gente chama de Budd-Chiari, que é a síndrome da trombose da veia hepática, que culmina também com o aumento da pressão na veia porta, e isso causa a ascite, que a gente vai detalhar mais na parte da sintomatologia. Mas só de cara para vocês pensar que quando vocês estiverem falando assim de sintomatologia abdominal, viu ascite, já associa a provável problema no fígado. E isso é comum lá no HU, principalmente associado, né, a hepatopatas crônicos, né, a cirrose hepática. Aqui um padrão vascular, que a gente já viu algumas vezes na parte lá de exame físico vascular, a gente chama de aranha vascular,
tá certo? Ou, né, telangiectasias, que são essas espécies de vasos sanguíneos bem finos e que ficam proeminentes na pele. E uma característica deles é que quando você aperta esses vasos, eles desaparecem e depois eles retornam, um retorno assim concêntrico, beleza? E isso está associado, né, a mecanismos da cirrose hepática, associado ao hiperestrogenismo que acontece nessa patologia, beleza? Que culmina com essas alterações tróficas. Outra alteração trófica aqui que eu trouxe para vocês, que vocês já estão carecas de saber o que é, né? É o baqueteamento digital, associado, né, a condições crônicas, né, que culminam com alterações tróficas. E aqui a condição crônica aqui que a gente trata no exame físico abdominal é justamente a cirrose hepática. O eritema palmar também é um achado da cirrose hepática, beleza? Assim como também a icterícia. E aí a gente vai falar mais na aula de sintomatologia abdominal, que a icterícia ela pode ser proveniente de vários mecanismos, né? Porque você lembra que a icterícia advém da degradação do grupo M, que depois transforma em bilirrubina indireta, depois em bilirrubina direta, que vai ser excretada lá no nosso intestino para fazer a digestão lá das gorduras. E aí existem mecanismos que podem fazer com que aconteça elevação da bilirrubina total. Então, por exemplo, a pedra na vesícula, tá certo? As hepatites, a cirrose hepática, certo? E a icterícia se manifesta justamente com esse aspecto amarelado na pele do paciente e que é muito perceptível, né, em pacientes de pele em pele branca, tá certo? A questão da esclera amarelada, beleza? Lembrando que esse achado de esclera amarelada em pacientes negros pode ser um achado ocasional e não associado à icterícia. Então é sempre importante analisar a mucosa da região sublingual, que lá vai estar amarelada e é um indicativo de hiperbilirrubinemia, né, que é justamente a icterícia. Outro achado aqui interessante, pessoal, no contexto de trauma e também no contexto de uma doença, que é a pancreatite aguda. E aqui, pessoal, a pancreatite aguda ela tem uma forma chamada hemorrágica, que vai culminar com o extravasamento de sangue. E aí nós temos dois sinais, né? O sinal de Cullen, que é a equimose, aqui equimose, esse acúmulo de sangue aqui arroxeado, na região periumbilical, sinal de Cullen. E o sinal de Grey-Tanner, a equimose nos flancos, que é um indicativo, certo, de hemorragia retroperitoneal. Então a gente tem que sempre pensar nisso no contexto de pancreatite e também no contexto de trauma contuso, né? Aquele trauma que não promove rompimento da barreira abdominal. Não é um ferimento por faca ou por arma de fogo. É, por exemplo, uma batida de carro, certo? E aí isso pode indicar uma hemorragia de alguma víscera, né, retroperitoneal. Por exemplo, os rins são retroperitoneais, né? O duodeno não é uma víscera em si, né? Mas, entendeu, né? O pâncreas também é uma víscera retroperitoneal que sangra e extravasa para essas regiões dos flancos e também periumbilical. Aqui a gente trouxe um paciente com azia, né? Na verdade, azia não, perdão. É um paciente que está com... Já que eu falei azia, vou para cá, né? Aqui eu trouxe uma imagem mostrando um paciente com azia, né? Então, o paciente refere para você essa dor retroesternal em queimação, que está associada a algum padrão alimentar, beleza? Que pode, às vezes, né, de acordo com a sintomatologia do esôfago, gerar uma dor muito forte, simular uma angina, beleza? Então a gente tem essa dor aqui, retroesternal, que a azia, né, é o termo comum, né? O nome disso se chama pirose, né? Beleza? É o termo pirose. E a azia é mais relacionado à queimação aqui do estômago, enquanto que a pirose é essa queimação retroesternal, certo? Aqui, pessoal, um paciente que a gente diz que ele está tentando arrotar, né? A gente chama um arroto de eructação, e aí ele pode referir essas sintomatologias que podem ser associadas à doença do refluxo gastroesofágico. Outra coisa aqui que eu trouxe para vocês é a questão das cólicas abdominais. As cólicas abdominais, pessoal, são sintomatologias importantes porque podem estar associadas a afecções do intestino, principalmente a constipação, beleza? Que prejudica a movimentação, a motilidade intestinal e predispõe, né, dor nessas regiões, dessas vísceras, beleza? Aqui, como a gente trouxe uma mulher, é importante lembrar também, pessoal, que nas mulheres existe um órgão adicional que é o útero, certo? Importante para a reprodução. E aí, as afecções que comprometem útero também causam dor abdominal. E aí vocês vão aprender isso mais lá no P6, quando pagarem ginecologia e obstetrícia, essas sintomatologias mais específicas. E por fim, pessoal, trouxe aqui para vocês uma coisa importante da inspeção da gente, é avaliar esse linfonodo aqui, tá certo? Essa linfonodomegalia, beleza? Na região supraclavicular, na região cervical, né, supraclavicular, que é o linfonodo de Vichor, tá certo? O linfonodo de Vichor é um achado, que eu já até falei para vocês na aula de ectoscopia, que é uma adenopatia, né, uma linfonodomegalia associada a metástase de cânceres, na maioria das vezes cânceres gástricos,
tá certo? E pronto, pessoal, a gente passou aqui por vários aspectos da inspeção e existem vários outros para serem detalhados, mas aqui eu julguei os mais importantes. Principalmente aqui na parte de sintomatologia abdominal, pessoal, uma síndrome clínica muito importante de vocês saberem será a cirrose hepática, porque ela tem sintomatologias muito exuberantes e achados clínicos importantes. Agora, passando aqui para a inspeção, pessoal, a gente também analisa a questão do abdômen. E existem esses vários tipos de abdômen, né? Abdômen plano, tá certo? Que é o abdômen que a gente chama de atípico, que ele predomina a questão da simetria. O abdômen globoso, que tem um aumento do diâmetro anteroposterior e está presente em gestantes, tá certo? E também em pacientes acometidos pela ascite, como eu estou mostrando aqui para vocês, então tem uma dilatação abdominal, percebe? O abdômen escavado, pessoal, é esse abdômen aí que a gente consegue perceber, certo? A presença dos arcos costais muito proeminentes. E essa sensação aqui que parece estar a cintura encurtando, né? Que é o exemplar aqui muito típico, beleza? Esse abdômen, que é o que a gente chama de escavado, é paciente com doença consumptiva, beleza? Que determina essas escavações na região dos rebocos costais. O abdômen em avental, pessoal, é esse abdômen aqui associado, né, à obesidade, se eu não me engano. Então a obesidade aqui, quando ela é muito proeminente, né, o tecido adiposo ele pode recobrir as coxas, tá certo? O abdômen aqui, que a gente chama de pendular, está associado à fraqueza na parede abdominal e determina a saída de certas vísceras, beleza? Essa eventração das vísceras, beleza? Pela parede abdominal que está enfraquecida. E o abdômen batráqueo, tá certo? É um abdômen que, ao invés de ser o diâmetro anteroposterior aumentado, como é aqui no abdômen globoso, você tem esse diâmetro aumentado dos lados, tá certo? Que é comum na regressão da ascite. Então, quando você consegue tratar uma ascite, essa pele meio que fica dilatada e quando ela retorna novamente, você tem um abdômen meio que aumentado nas laterais, tá certo? E aqui, cadê o que eu falei? Aqui, redução do abdômen globoso, né? Resultando em um maior diâmetro transversal. Beleza? Então, essa é a inspeção do abdômen que a gente precisa entender. E aqui a gente destaca muito o abdômen globoso, né? Que vai ser comum na ascite, que é uma síndrome clínica associada às hepatopatias. Outra coisa importante da inspeção, que eu falei até agora para vocês, é a questão de você também identificar na parede abdominal do paciente com ascite a presença de circulação colateral, beleza? Porque com a hipertensão portal, né, então você tem a veia porta aqui, e o fígado, como ela está muito comprimida, meio que desloca, né, uma circulação colateral, de modo para fazer com que o sangue consiga chegar na veia cava superior. E um desses padrões de circulação... E um desses padrões de circulação colateral que a gente estuda, pessoal, é a circulação colateral tipo porta, que é essa daqui que dá a cabeça de medula. Outra coisa importante para a gente analisar na parede abdominal, pessoal, é você identificar a movimentação dos gases, tá certo, que estão no intestino. Então a gente pode perceber, né, dependendo do abdômen do paciente, a gente pode perceber a movimentação dos gases e até induzir, certo, essas movimentações para estudar, por exemplo, né, constipações no trajeto intestinal. Então a gente está aqui na movimentação de gases. Outra coisa também importante da inspeção, que é bem longa, né? É você também identificar cicatrizes, tá certo? E algumas cicatrizes são muito típicas de você conseguir entender. E eu destaco aqui 3 principais, né? Que seria, que vocês estão aprendendo em BTC também, né? A cicatriz aqui de Koch está associada à colecistectomia, tá certo? A retirada da vesícula biliar. Beleza? Essa cicatriz aqui, vale abrir o parênteses, né? Que muitas delas são incomuns hoje em dia, tendo em vista que a maioria dos procedimentos podem ser feitos, né, por videolaparoscopia. Mas ainda pode ser comum de você achar, né? Aqui essa cicatriz, né? 5, cadê a cicatriz 3, né? Que é a cicatriz de McBurney, está associado à apendicectomia, né? A retirada do apêndice. A cicatriz número 9, que é essa aqui na região suprapúbica, é a cicatriz que a gente chama de Pfannenstiel, tá certo? Que é associado, né, às incisões da ginecologia obstetrícia, né? Para você conseguir tratar miomas, retirar ovário e também fazer a cesárea. E também tem uma cicatriz muito comum, né? Que é a chifopúbica, né? Que é uma cicatriz que você faz uma incisão, certo? Nessa linha mediana, para você ter um acesso rápido na cavidade abdominal, né? É uma laparotomia exploradora. Em contexto de trauma, a gente usa muito. Ainda na inspeção, pessoal, é longo, né, essa parte de inspeção, mas tem muito detalhe importante, né? Também a gente vai avaliar a questão da simetria da parede abdominal, pessoal. E aí você tem que analisar principalmente a questão das hérnias. As hérnias, o próprio nome já diz, é como se você tivesse deslocado algo da sua posição original. Por exemplo, a hérnia lá que a gente fala na questão da neuro, né, na coluna, é basicamente uma modificação do disco intervertebral que ele hernia e aí comprime um nervo, tá certo? De forma similar, as hérnias aqui são eventrações, né, enfraquecimento, né, eventrações
das vísceras, tá certo? De modo que você tem que elas são deslocadas da sua conformação original, da sua posição original, beleza? E a gente tem vários tipos, né? A hérnia epigástrica, a hérnia umbilical, aqui na cicatriz umbilical, a hérnia incisional, que está associada, beleza? A incisões de cirurgias que, por exemplo, podem infectar e comprometer o grau aqui da estrutura da parede abdominal e aí permitir, né, que ela se enfraqueça e essas hérnias elas saiam, né, se desloquem, né, o conteúdo do intestino, tá certo? As hérnias inguinais que elas adentram, certo, no canal inguinal, beleza? E as hérnias femorais, tá certo? Que elas também adentram no canal femoral, beleza? Essas são mais preocupantes aqui, as hérnias femorais, porque elas têm risco de encarceramento, tá certo? E quando encarcera, vai gerar uma síndrome mais importante que você precisa resolver. Aqui eu trouxe para vocês uma reconstrução de uma tomografia para você entender uma coisa importante também na parede abdominal é você pesquisar pulsações. A parede abdominal ela é dinâmica, então ela pode ter algumas pulsações que nos indicam o que, pessoal? Indica para a gente a presença de aneurisma de aorta abdominal. Então aqui você pode, por exemplo, palpar a parede abdominal e identificar pulsações nessa região, beleza? Que está associado a aneurisma. E aqui está uma reconstrução aqui do aneurisma, tá certo? Percebe até mesmo acho que é o tronco celíaco, né? Mesentérica superior, beleza? E aí continua, né? Nas artérias ilíacas comuns, ilíacas internas e externas, por aí vai. Outra coisa importante é você analisar o padrão respiratório do paciente. E isso é importante por quê? Porque, por exemplo, nos homens, pessoal, não sei se vocês sabem, mas o padrão respiratório de nós, né, homens, ele é um padrão que está associado ao abdômen. Isso, como está descrito no portinho, né? Enquanto que nas mulheres, você tem um padrão que está associado mais à utilização de músculos cervicais mesmo. E por que isso é importante? Porque, por exemplo, supomos que temos um paciente com alguma afecção no abdômen. Por exemplo, a peritonite, que é uma inflamação, certo, interna lá do peritônio. E aí, esse paciente com peritonite, pessoal, ele tem uma modificação do seu padrão respiratório. Ao invés de ele respirar pela barriga, ele vai cada vez mais utilizar a musculatura aqui do pescoço, né? Outras musculaturas, uma musculatura mais torácica, tá certo? Ao invés de ter um padrão respiratório tóraco-abdominal, que é o dos homens, beleza? Por quê? Porque tá acontecendo dor, né? Tá acontecendo inflamação do peritônio. E aí, como reflexo, né? Ele não usa mais com tanto vigor a musculatura abdominal, beleza? Por conta desse contexto aí clínico. Outra coisa importante de se falar na inspeção, pessoal, é a presença de pontos, né, dolorosos na superfície abdominal. E aí eu destaco vários pontos para vocês, né? Tem o ponto tifoidiano, né, e o ponto epigástrico, que estão associados a afecções, né, de estômago, duodeno, tá certo? Esôfago, nessas regiões, tá certo? A gastrite pode estar associada. Então, o paciente aponta para você uma dor nessa região. Você pensa já em esôfago e estômago, por exemplo. Outra coisa importante é o ponto cístico, pessoal. E o ponto cístico participa de uma manobra semiológica importante que gera o sinal de Murphy. Beleza? E aí a gente vai falar posteriormente o que é, mas localizando o ponto cístico, pessoal, ele está associado aqui nessa região de encontro do reboco costal direito com a região dos músculos, a superfície lateral do músculo reto abdominal, tá certo? E aí você tem essa região aqui do ponto cístico, certo? E ele está associado justamente ao sinal de Murphy, que eu vou explicar mais para frente o que é para vocês. Outro sinal semiológico importante é o ponto apendicular, né? Chama ponto de McBurney, que você traça uma linha, tá certo? Da espinha ilíaca anterosuperior até a cicatriz umbilical, divide essa linha, tá certo? Em 3 partes, né? Aqui, 1, 2, 3. E o ponto apendicular, né? O McBurney, ele está a 2/3 distal da cicatriz umbilical. Ele está aqui nessa região, beleza? E esse ponto é importante para a gente fazer manobras de compressão e descompressão brusca nessa região, para ver se existe, por exemplo, uma inflamação local que complicou com a peritonite. Nós temos também pontos uretrais que são importantes, tá certo? Para quê? Para você ver, por exemplo, quando o paciente afere para você problemas com relação à questão litíasica, tá certo? Com questão de pedra nessas regiões. Então, o paciente, por exemplo, uma pedra no rim, né, que saiu, né, e aí essa pedra foi lá para o ureter e começa a causar dor, cólica muito intensa, está associado justamente a dores nessas regiões. O ponto esplênico, já falei para vocês, o baço ele dói nessas regiões, está associado, por exemplo, a infarto, né, do baço. Ou também a esplenomegalia, que culmina com baço doloroso, beleza? Então, pessoal, debati aqui com vocês os principais pontos do abdômen. E eu destaco para vocês saberem mesmo, a título de exame físico abdominal, se for cobrado em alguma prova importante, é você saber o ponto cístico, isso aqui tem que saber absurdamente, tem que localizar ele, e o ponto de McBurney, né?
o ponto apendicular. Esses dois são importantíssimos. Agora que a gente já terminou a inspeção, ufa, né? Vou começar agora a parte da ausculta. E a ausculta, pessoal, não tem mistério não, certo? Ela é uma ausculta até inclusive mais fácil do que a abdominal e do que a ausculta cardíaca, porque basta, por exemplo, você dividir o abdômen em 4 quadrantes e você vai colocar o seu estetoscópio nesses 4 quadrantes. E você vai auscultar por um período mais ou menos de 1 a 2 minutos cada um dos quadrantes. Aqui como está representado. Então ele perpassa, né, por todos os 4 quadrantes, né? Aqui é mais prático dividir em 4 quadrantes para ser mais rápido, tá certo? E aqui, pessoal, a gente usa o mesmo princípio, né, do estetoscópio padrão, né? Então o estetoscópio, né, naquela posição aqui mais voltada para frente, a gente tem a campânula e o diafragma. A gente vai usar o diafragma contra a superfície abdominal para conseguir auscultar os ruídos, né? E aí, pessoal, na ausculta, o que é importante a gente identificar? A ausculta normal é a presença de sons, tá certo? Que a gente chama de ruídos hidroaéreos. Se você colocar o seu estetoscópio agora na sua barriga, você vai escutar um som que ele é como se fosse uma mistura de ar mais água, né? Entre muitas aspas, né? Porque tem um som que parece ser uma coisa, um componente de ar e um componente de água. Assim, tem um som que parece como se fosse um borbulhamento, assim, como se fosse bolinhas, certo? Então você vai escutar isso mais ou menos, né, no seu abdômen quando você for auscultar. E aí eu já falei para vocês, a ausculta é realizada antes da percussão e da palpação, e nós temos sons hidroaéreos que eles podem aparecer de vez em quando, tá certo? E aí nós temos duas principais características dos sons, né, do ruído hidroaéreo, que ele está aumentado, então você vai perceber os ruídos hidroaéreos muito aumentados, em contexto, por exemplo, de diarreia. E você pode ter a situação de ter ruídos hidroaéreos diminuídos ou até mesmo ausentes na questão, por exemplo, do ilho paralítico, pessoal. E aqui está demonstrando um exemplo, tá certo? Aqui o normal é você escutar, né, os ruídos a cada minuto, que vai ser o som normal, que é justamente o som associado à movimentação do bolo fecal ao longo do colo, né? E aí você pode ter, por exemplo, né, um som hiperativo, que aí você vai escutar vários ruídos, que é uma diarreia, por exemplo. Ou você pode, por exemplo, escutar um som diminuído, tá certo? Um som ausente. E isso é, por exemplo, indicação de uma problemática, né? Um ilho paralítico, por exemplo. E aí o ilho paralítico, pessoal, é uma complicação de um pós-operatório de cirurgias grandes, né? Que principalmente cursam com a mobilização de alguma víscera abdominal, tá certo? E aí, pessoal, vocês percebem que essa comparação aqui, né, essa alça intestinal em comparação a essa tá bem demasiada, bem avermelhada, tá certo? E aí isso pode cursar com um déficit da sua motilidade e aí predispor, né, o ilho paralítico, tá certo? E outra situação importante, outra situação clínica seria a diarreia, que vai promover aumento dos ruídos hidroaéreos, tá certo? Porque você tem alguma problemática, né, na diarreia, seja uma diarreia desabsortiva, seja uma diarreia, por exemplo, osmótica, que vai fazer com que o intestino trabalhe mais e aí esses ruídos vão estar aumentados para a expulsão mais precoce do bolo fecal, né? Outra coisa importante da ausculta, pessoal, é reconhecer que no abdômen existem regiões vasculares importantes, né? Então aqui tem a aorta abdominal, né, que vai gerar a ilíaca e depois a femoral. Você lembra que na aorta existe ramos aqui importantes que são justamente associados à irrigação do rim, dos dois rins, né? O rim direito e o rim esquerdo. E aí, pessoal, às vezes você pode ter estenose, certo, da artéria renal. Aqui, por exemplo, percebe que você tem uma estenose da artéria renal e você tem um rim esquerdo hipodesenvolvido, tá certo? Em comparação com o rim direito, tá certo? E a estenose renal, pessoal, está associado, né, aqui um conhecimento mais técnico, né, está associado à hipertensão secundária, né, hipertensão resistente ao tratamento, beleza? Porque com a diminuição do aporte de sangue que chega aos rins, né, qual sistema vai ser ativado? Sistema renina, angiotensina, aldosterona. E aí você vai ter uma hiperativação desse sistema pela diminuição da irrigação do rim, né, porque ele vai identificar isso como sendo uma hipovolemia, e isso vai culminar, certo, no aumento da pressão, e o paciente tem uma hipertensão, certo, resistente ao tratamento, é o que a gente chama de hipertensão secundária. Diferente da hipertensão primária, né? Essencial. Aí agora, partindo aqui, pessoal, para a percussão, como eu expliquei para vocês, o exame da percussão, ele segue a mesma propedêutica, a mesma lógica lá do exame da parte de respiratório, beleza? Que basicamente você vai colocar, né, o seu dedo, né, o seu dedo do meio, por exemplo, e vai percutir, né, a pontinha desse dedo com o seu dedo da mão contralateral, né, da outra mão, beleza? E aí você coloca aqui na região dos quadrantes abdominais e vai percutindo, objetificando achar os padrões de sons que a gente já discutiu lá na parte
respiratório, né? Então, aqui, pessoal, é importante você saber quem são os sons, né? A gente sabe que tem som maciço, né? Submaciço, timpânico, né? E hipertimpânico, né? Aqui as classificações de som. O som timpânico, né, que é aquele som mais aberto, tá certo? Como se fosse algo oco, tá presente no espaço de Traube, né? Porque o espaço de Traube, pessoal, lembrando, ele é um espaço que compreende a bolha gástrica. A bolha gástrica é um achado radiológico, né, que vocês já viram na radiologia, que é quando você vai analisar radiografia de abdômen, você encontra uma região preta, né, que é justamente a presença de ar no estômago. E aqui, como tem ar nessa região, esse espaço de Traube, pessoal, ele vai ser timpânico, beleza? E aí podem ter situações em que esse som deixa de ser timpânico e a gente precisa investigar por quê. Outra coisa importante, pessoal, o hipertimpanismo está associado ao aumento de ar em determinadas regiões, tá certo? Então a gente pode ter, por exemplo, uma questão aqui que ele bota o volvo sigmoide, que acontece um processo de estreitamento do cólon, né? Lá do cólon descendente, e aí esse cólon ele meio que se flexiona entre si próprio, tá certo? E aí ele acumula ar nessa região. E aí, quando você faz a percussão, você encontra um som hipertimpânico, tá certo? Lembrar aqui, pessoal, que nas vísceras abdominais, né, principalmente na região do colo e também no intestino delgado, pessoal, é comum encontrar o som timpânico, já que aqui nessas regiões você encontra majoritariamente ar, certo? E agora, falando das vísceras sólidas no estômago, né, a gente tem, do estômago, no abdômen, a gente tem duas vísceras sólidas muito importantes, que é o fígado, né, e o baço, né? O baço. E aí aqui você vai encontrar um som maciço, claramente, né? Hipocôndrio direito é som maciço. E no baço, aqui nessa região de hipocôndrio esquerdo, na maioria das vezes vai encontrar um som maciço, mas por conta do espaço de Traube, né? Nessa região aqui é comum encontrar um som timpânico. Mas quando esse baço cresce e aumenta, o espaço de Traube deixa de ser timpânico e passa a ser, né, maciço, tá certo? E pronto, isso aqui é a propriedade que é importante que você precisa saber da parte da percussão. Só que existem algumas situações patológicas, né? Algumas situações que fogem da normalidade, tá certo? Aqui, radiografia de tórax, pessoal, o que a gente encontra aqui de importante, né? Lembrando, né? Radiografia de tórax centralizada, né? Os campos pleurais aqui, você tem que identificar os campos pulmonares. Aqui de cara você tem um problema, né? Claramente, né? Você já sabe que vocês já pagaram radiologia, né? Parece que você tem, né? O seu costofrênico aqui, né? Ele está comprometido. O seu costofrênico, beleza? E aí isso pode indicar um derrame pleural, por exemplo. Mas o que nos chama atenção nessa situação não é esse lado aqui esquerdo, mas sim esse lado direito, né? Percebe o seguinte, pessoal, você tem que a radiografia normal de abdômen é você ver o diafragma aqui normalzinho, beleza? Muito colado ao fígado. Mas aqui existe ar, tá certo? Você percebe que existe uma linhazinha nessa região. Isso aqui é ar, beleza? Ou seja, de onde veio esse ar? Que está localizado na região de diafragma direito, né? Que é a loja hepática. De onde veio esse ar? Justamente, né? Quando você tem essa região aqui, nós chamamos isso de sinal de Joubert. Sinal de Joubert é um sinal radiológico, tá certo? E isso está associado ao quê? À perfuração de vísceras ocas, tá certo? Então, você pode ter uma úlcera péptica, né? Que é, por exemplo, uma perda, né, da estrutura da parede do estômago, tá certo? Por exemplo, pelo uso crônico de AINES, que diminuem a proteção, a citoproteção, né, da mucosa gástrica, e isso predispõe, né, acidez cada vez maiores que podem comprometer a mucosa gástrica até o ponto de, por exemplo, perfurar. E aí quando perfura, sai ar, e esse ar aqui, ó, vai para cima e aumenta, né, a cúpula diafragmática. Ou você também pode ter perfuração de outras regiões, né? Você pode ter um divertículo que perfurou, um volvo que perfurou e por aí vai, né? Então é perfuração de víscera oca, né? Que a via de regra é estômago e intestino, tá certo? E aí, pessoal, obviamente, quando você percutir essa região, o som que... pensa bem, né? Hipocôndrio direito, o som é maciço puro, né? Quando você percute essa região, vai dar um som timpânico. E aí você pensa, oxe, o que aconteceu aqui? Aí lembra o sinal de Joubert, que é uma emergência, tá certo? Já que é um quadro de abdômen agudo perfurativo. E aí, tratamento automático, né? A conduta, cirurgia, né? Não tem o que fazer. Beleza? Show, né? E aqui, pessoal, outra coisa importante é falar sobre o espaço de Traube, que eu já detalhei para vocês aqui, que ele tem limites meio imprecisos, né? Você vai ver referências falando de determinadas delimitações. Eu trouxe aqui para vocês, né, a questão do reboco costal, o sexto espaço intercostal esquerdo, né? E a linha axilar anterior como sendo as delimitações do espaço de Traube. E aqui, como o ápice do triângulo aqui, ele é voltado lá para essa região aqui da linha, dessa linha, tá certo? Essa linha vermelha. E aí, pessoal, uma coisa importante é que o espaço de Traube, já falei para vocês, ele é
timpânico, né, a percussão. Mas acontecem situações, tá certo, que determinam o aumento do baço, né? Então, situações, por exemplo, as doenças hematológicas que culminam com uma atividade cada vez maior do baço, tá certo? Pode ocasionar o que a gente chama de esplenomegalia. E a esplenomegalia faz com que esse espaço de Traube, ele fique o que, pessoal? Ele fique comprometido, tá certo? Ele fique maciço nessa região. Outras situações também podem provocar o som maciço no espaço de Traube. Então, por exemplo, você ter se alimentado recentemente pode provocar maciez nessa região. Você, por exemplo, ter tumores no estômago, que são tumores duros, sólidos, pode também dar maciez nessa região, beleza? E entre outros vários achados. Na percussão, pessoal, também é importante você fazer a hepatometria, tá certo? A hepatometria serve para você fazer o que, pessoal? Para você fazer a localização anatômica do fígado e avaliar a relação dele com relação ao reboco costal, tá certo? A gente sabe que o fígado é essa víscera aqui, que ela está meio que protegida pelo reboco costal, né, e coberta aqui pelo diafragma. E ele é uma víscera que cruza, né, a linha mediana. E aí ele define, né, que ele cruza mais ou menos, ele tem uma dimensão de 4 a 8 centímetros nessa região e de 6 a 12 centímetros nesse outro lóbulo, tá certo? E aí é comum, né, que seja, se não me engano, de 1 a 2 centímetros a distância, né, do fígado ao reboco costal. E aí, em situações, pessoal, que aumentam o fígado, que a gente chama de hepatomegalia, esse fígado ele estará, certo, mais para baixo do reboco costal. E aí você tem um aumento desse fígado, tá certo? Isso pode acontecer em doenças, né, hematológicas, tá certo? Isso pode acontecer, né, em doenças que comprometem, né, a funcionalidade hepática, em síndromes congestivas que aumentam, né, a congestão de líquidos para a região do fígado e provocam o seu aumento, né, que é uma hepatopatia congestiva. E aí, pessoal, a gente vai percutindo, como é demonstrado aqui, a gente vai percutindo desde o hipocôndrio direito em direção à fossa ilíaca direita, para a gente conseguir perceber o local onde acontece a modificação do som maciço para o som timpânico. Som maciço ainda é fígado, né? Som timpânico seria a presença das vísceras ocas, né? Tá certo? O intestino. E aqui ele está mostrando, né, as localizações do fígado. E aqui você vai ter maciez hepática, tá certo? E aqui, quando você cruza, né, a região da borda, né, do fígado, você começa a ter um som timpânico associado às vísceras ocas. Aqui, como eu falei para vocês, pessoal, importante, né, destacar é que o fígado ele pode crescer em situações que aumentam, certo, a congestão de fígado. E aí o paciente com síndrome congestiva, né, ele pode ter um aumento aqui, né, um paciente que a gente lembra das aulas de cardiologia, das aulas de semiologia cardíaca, a gente pode ter insuficiência cardíaca padrão direito, né? E aí isso gera congestão no sistema venoso. E compromete quem? Compromete o fígado, né? Gera a hepatomegalia. E uma coisa que a gente lembra, né, da patologia, isso aqui eu trouxe lá no P3, né, no período passado, é que tem um aspecto patológico que é a congestão passiva do fígado gera essa degeneração, né? Que a gente chama de fígado em noz moscada. Degeneração não, né? Esse daí é outro nome. Certo? E dá essa aparência de fígado em noz moscada. Beleza? Associada a síndromes congestivas. Outra coisa importante da percussão, pessoal, é fazer a análise semiológica da ascite, que eu já falei para vocês, né? Da ascite. E aí, como é que a gente faz isso? Através da manobra do piparote, que eu vou mostrar para vocês logo em seguida. Na verdade, a gente tem várias manobras, né? Tem 3, né? A maciez móvel, o piparote e os semiciclos de Skoda. Mas aqui é para vocês identificarem que nas ascites de grande volume, para eu confirmar que aquele abdômen globoso ele se trata de um ascite, eu posso usar o piparote, tá certo? Eu peço o paciente ficar em decúbito dorsal, eu coloco a mão do paciente na região mediana, tá certo? Eu vou mostrar para vocês mais para frente. E eu realizo petelecos em uma extremidade, enquanto que na outra extremidade eu coloco minha palma estendida, e eu percebo a chegada de ondas, né? Como se fosse, né, o som do piparote, do peteleco, sendo propagado ao longo do líquido na cavidade peritoneal. E aí isso confirma que você tem líquido, né? Isso confirma que você tem líquido nessa cavidade peritoneal. Outra coisa que a gente pode fazer nas ascites de médio volume, pode fazer a maciez móvel, tá certo? Que aí você vai analisar o padrão, a morfologia do som, de acordo com a movimentação dos pacientes, né? Então, decúbito lateral esquerdo, decúbito lateral direito. Eu vou mostrar mais pra frente. E o semiciclo de Skoda é para você identificar a transição do som timpânico para o som maciço, beleza? E aqui uma coisa importante nas ascites de pequeno volume,
nós vamos ter, né, uma maciez na região aqui do ventre, na região suprapúbica, porque são ascites de volume muito pequeno, às vezes só identificada pela ultrassonografia. E aí, pessoal, eu expliquei para vocês, né? Olha como é que é o piparote. Piparote eu posso pedir para o paciente colocar a mão na linha mediana, e aí eu coloco minha mão aqui em uma extremidade do abdômen, e na outra mão eu posso fazer um petelecozinho. Como está representado aqui. Ele faz um peteleco. E aí esse som ele trafega até aqui e chega na outra mão do examinador, confirmando que existe líquido nessa região. E aqui, um ascite de grande volume, você justamente, né, pediria para o paciente colocar a mão aqui, e aí você percutiria essa região e sentiria no outro lado, no outro polo, né? Outras técnicas, né? Outras semiotécnicas, né? É você, por exemplo, pedir para o paciente fazer um decúbito. Nesse caso aqui, esse paciente está em decúbito lateral direito, né? E o que acontece no decúbito lateral direito, pessoal? O líquido, né, pela ação de gravidade, ele cai, né, para a região onde o paciente deitou. E quando ele cai, essa região se transforma em maciça, enquanto que a outra região, que compreende as alças intestinais, beleza? Ela fica aí para cima, beleza? E aí, pessoal, eu posso pedir também para o paciente fazer o decúbito lateral esquerdo, que meio que vai inverter essa situação, porque o líquido ele é móvel, certo? Isso é importante para você identificar que essa maciez não se trata de um tumor. Porque o tumor, pessoal, ele é imóvel, né? Ele fica fixo, né? Então, como está se tratando de líquido, né? Com essa modificação de posição, o líquido acompanha. E aqui os semiciclos de Skoda, você tem que aqui no centro, você tem os intestinos, né? As alças intestinais comprimidas, né? Pelo líquido. E ao redor delas tem o quê? O líquido, né? Da ascite. E aí, pessoal, quando eu percuto essa região, eu sinto um timpanismo. E nessa região, eu sinto uma maciez. Tá certo? E aí, isso é importante para você identificar onde aconteceu a transição desses ruídos, né? Desses sons. Aqui o piparote novamente, e aqui uma demonstração de como é que está a ascite, né? Então, aqui nessa região é maciço, e nessa região onde estão, né, as vísceras ocas, o intestino, é um som tipânico. E aqui é importante, né, saber a localização retroperitoneal dos órgãos. Aqui seria o duodeno, né? E aqui seria o pâncreas, tá certo? Aqui está o fígado, aqui está o estômago, e aqui está a aorta, por exemplo. Beleza? E por aí vai. Na palpação, vamos aí pro finalzinho, essa aula tá longa, acho que vai dar quase uma hora de aula, mas tem muito assunto. Aqui a palpação, pessoal, a semiotécnica dela é basicamente você cobrir os 9 quadrantes, e aí você vai fazer dois tipos de palpação, né? A palpação superficial e a palpação profunda. Na superficial é só para você sentir, né, a parede abdominal do paciente, identificar principalmente reflexo de dor, tá certo? A questão do reflexo. Por exemplo, se o paciente ele tá com uma peritonite, uma inflamação disseminada do peritônio, esse paciente ele pode ter um reflexo de contração abdominal involuntária, porque o mero encostar, né, da sua mão já faz com que o paciente sinta dor e ele já contrai o abdômen. Isso é uma contração reflexa. Claro que, se você tiver um ambiente em ar-condicionado, né, sua mão gelada, óbvio que o paciente vai ter um reflexo de defesa da parede abdominal, porque a sua mão está gelada. Então é recomendado que a gente aqueça ela esfregando uma mão na outra. E aqui a gente só vai identificar, principalmente, a presença, né, de assimetrias na parede abdominal, hérnias que podem ser facilmente palpáveis, beleza? A presença de abaulamentos nessa parede e por aí vai. E aí a palpação superficial, basta você ir superficialmente na região, certo, dos 9 quadrantes, respeitando uma ordem lógica, né? Então eu posso começar no hipocôndrio, ir para o epigastro, hipocôndrio esquerdo, depois para o flanco, região umbilical, depois no outro flanco, fossa ilíacas, suprapúbica e depois a fossa ilíaca. Eu posso respeitar essa ordem, tá certo? Lembrando de passar, né, por todos os 9 quadrantes. Já na palpação profunda, pessoal, eu vou identificar principalmente a questão das vísceras e outras manobras semiológicas, tá certo? E aí eu afundo minha mão, identificando principalmente essa questão de o paciente possuir, né, visceromegalias, eu conseguir sentir as vísceras desse paciente. E aqui é uma representação da palpação profunda, tá certo? Eu vou aprofundar minha mão mesmo no barriga do paciente. E aí existem vários tipos importantes, né, de manobras semiotécnicas que você adquire com a palpação do abdômen, tá certo? Aqui, pessoal, já expliquei para vocês a questão do ponto de McBurney, né, que é o ponto apendicular. Você traça aqui uma linha imaginária entre a espinha ilíaca anterosuperior, a espinha ilíaca anterosuperior e a cicatriz umbilical, divide aqui em 3, e aí tá 2/3 aqui distal da cicatriz umbilical. E nesse ponto de McBurney, pessoal, eu posso fazer uma manobra que é o sinal de Blumberg, tá certo? Que, se vocês já viram alguma cirurgia, né, alguma cirurgia de apendicectomia, né, o cirurgião anteriormente, né, a cirurgia, ele pode fazer essa manobra,
que a gente chama de BB, né? Bloomberg, né? Bloomberg positivo, Bloomberg negativo. O Bloomberg, pessoal, é uma manobra popularizada na questão do apêndice, né? Então, se o paciente chega lá com a dor em fossa ilíaca direita, eu faço a manobra lá de compressão e descompressão brusca, e quando o paciente refere dor, eu chamo isso de sinal de Bloomberg. Então, é uma compressão profunda, e do nada eu retiro minha mão. E isso serve para quê? Para os folhetos, né, parietais e viscerais do peritônio, eles baterem entre si. E aí, se tiver inflamado, é associado a peritonite, né? E claro, né, se tiver inflamado apenas nessa região que compreende, né, o ponto apendicular, o ponto de McBurney, eu digo que essa apendicite, né, está complicando para uma peritonite localizada. Mas claro, né, se você estiver diante de um paciente com a dor abdominal difusa e tu faz um Bloomberg, e o Bloomberg é positivo em todos os quadrantes abdominais, isso já é outra coisa, né? Pode ser um abdômen agudo, tá certo? Um abdômen agudo inflamatório que complicou, um abdômen agudo vascular, um abdômen agudo obstrutivo e por aí vai. No caso, abdômen agudo vascular e por aí vai, né? E aí, pessoal, outro sinal importante que eu já tinha falado para vocês anteriormente é o sinal de Murphy, tá certo? Lembrando que aqui a manobra é a compressão brusca e parada da inspiração no ponto cístico. Então, aqui nessa região, no reboco costal direito, aqui a região lateral do reto abdominal, tem um ponto cístico. E aí o que é que eu faço para o paciente? Eu peço, certo, para ele inspirar, fazer uma inspiração profunda. Nesse momento que ele está inspirando, eu pressiono de modo profundo essa região do hipocôndrio direito, onde está localizado o fígado e principalmente as vias biliares. E aí, se o paciente ele tem uma parada abrupta da inspiração, significa dizer que ele está sentindo dor nessa região. E dor nessa região do quadrante direito, né, no hipocôndrio direito, está associado a colangite. Está associado no caso, está associado a colelitíase. Que vai ter uma aula a gente explicando a diferença de colangite para colelitíase. Está associado a colelitíase, né? Que é a inflamação da vesícula biliar, provavelmente de etiologia de cálculo biliar. Beleza? É isso que indica, né? A manobra de sinal de Murphy é colelitíase, né? Vou passar aqui. Outra coisa importante que a gente vai destacar mais na parte da sintomatologia são outras manobras que você pode utilizar para testar positivo para a apendicite. Essa manobra aqui que se chama de Rovinski, né? Inclusive já caiu em prova, né? Prova prática, né? Do OSCE. A manobra de Rovinski é você ir palpando, né? O colo, né? Em direção, né? De colo descendente para o colo transverso e para o colo ascendente. Você vai provocando, né? Uma movimentação voluntária dos gases até a região aqui onde está o colo ascendente, em que tem o apêndice nessa região. E essa movimentação vai chegando no ar e vai impactando essa região e gerando a dor, né, no paciente. Outra manobra importante aqui que é a manobra do obturador, né, o sinal do obturador. Você pede para o paciente ficar com a perna na região direita, né, no lado direito. Pede para a perna ficar levantada, fazer um ângulo de 90 graus, e aí você pede para o paciente lateralizar essa perna. E aí com essa movimentação, essa lateralização, você tem aqui, né, uma associação da musculatura dessa região que comprime, certo, o apêndice e provoca dor nessa região. Beleza? E isso daí é o sinal do obturador. E existem outras manobras, né? Outras manobras. Que tem um sinal, tem a manobra do Pessoas, tá certo? E outras manobras semiológicas para você identificar a apendicite. Mas a principal mesmo é essa daqui, né? A Bloomberg no ponto de McBurney. Outra coisa importante, pessoal, da palpação é você fazer a palpação das vísceras, né? As duas principais vísceras são o fígado e o baço, tá certo? E aqui a manobra que a gente usa, uma das manobras, né? É a chamada Lemon-Torres. É a manobra de palpação de fígado, tá certo? Como é que funciona essa manobra? Você pede para o paciente expirar, tá certo? Vai fazendo manobras, né, de inspiração e expiração. E aí você vai palpando o fígado desde a fossa ilíaca direita em ascensão até o hipocôndrio direito. E aí quando o paciente, nesse movimento de inspiração e expiração, na expiração você afunda a sua mão no abdômen e na inspiração você vai avançar a sua mão em direção a identificar o reboco costal, né? A borda hepática, tá certo? Para você identificar onde essa borda hepática começa. No caso, seria onde ela termina, né? Porque quando ela termina, seria o local onde o fígado está crescido.
beleza? E aí você vai subindo, né, da fossa ilíaca direita até o hipocôndrio direito. A mão esquerda é importante também nessa manobra, nessa semiotécnica. A mão esquerda ela faz uma elevação para o fígado ficar mais facilmente palpável. Importante destacar que na inspiração você avança a sua mão, porque na inspiração o órgão baixa, né? Por conta do aumento do diafragma. E aí, pessoal, existe uma outra manobra que é similar, certo? Que é a manobra de Mathieu, beleza? A manobra de Mathieu é justamente, né? Você afunda a sua mão na inspiração e avança, né? No caso, no sentido do examinador, para a região do fígado e tentando encontrar a borda hepática, beleza? Essa manobra aqui de Mathieu, você fica com a cabeça, né? Os olhos virados para o pé do paciente. Tá certo? É diferente, mas funciona com o mesmo princípio de Lemon-Torres, né? Aqui as duas manobras. E aí a semiologia do fígado, pessoal, coisa importante é que você pode definir as hepatomegalias. Isso daqui está no portinho. Você tem hepatomegalias com 2 dedos, que a gente chama de pequena, né? Com 4 dedos é uma hepatomegalia média, e mais de 4 dedos é uma hepatomegalia grande. Claro que isso aqui, né, pessoal, abre muitas aspas, isso aqui é muito subjetivo e variável, tá certo? Tem gente que tem um dedo muito grande, a gente tem um dedo pequeno, tá certo? Via geral, pessoal, isso aqui é um exame que a gente chama de inicial, né? Porque no século da tecnologia, esses exames não são utilizados para você definir, esse paciente vai receber um transplante, esse paciente vai receber tratamento X. São exames iniciais que aumentam a suspeita clínica para você usar um exame de imagem mais robusto para identificar, né, as alterações que você quer. A outra coisa importante, pessoal, é você sentir a superfície do fígado. Ela pode ser lisa, que é o normal, nodular. Se você tiver nódulos no fígado, isso pode estar associado à cirrose, que é essa doença que causa hipoevolução, né, do fígado. E aí ele tem esse aspecto de um fígado com nódulos. E esses são os nódulos de regeneração, que estão associados a dano crônico no fígado do paciente. E aí você também pode ter tumores, né, na superfície do fígado, pode ter sensibilidade alterada, tá certo? Que compromete a cápsula do fígado, né, dá uma distensão do fígado, tá certo? Então tem situações que, por exemplo, o fígado, pessoal, ele é rodeado a uma cápsula hepática. E essa cápsula é rígida, né? E aí se o fígado cresce muito, tipo numa síndrome congestiva, você refere dor nessa região. Ou, por exemplo, se o paciente tiver um carcinoma, né, hepatocelular, pode acontecer modificações que causam dor, né, nessa loja hepática. Tranquilo? Então, isso é a semiologia padrão, né, do fígado. Outra coisa importante, pessoal, um sinal que Maró já falou, né, já fala em aula, que é o sinal de Courvoisier, né? É Courvoisier-Terrier, se eu não me engano. Que é um sinal que indica, né, a questão do paciente ter icterícia mais vesícula biliar distendida sem dor. Então aqui, isso aqui é o reboco costal direito. E aqui, né, o paciente indo até a fossa ilíaca direita. E aqui você tem uma vesícula biliar aumentada em um paciente amarelado sem dor. O que indica o sinal de Courvoisier-Terrier? Indica, pessoal, que você está tendo o quê? Uma obstrução aqui na chegada do ducto do colédoco, que é esse ducto aqui. E esse ducto está sendo obstruído por tumor na cabeça do pâncreas, tá certo? Que é um tumor que é bem agressivo, inclusive, né? É um câncer de pâncreas nessa região. E aí, por conta disso, pessoal, isso impossibilita a chegada da bile e aí vai gerando um fluxo retrógrado que vai acumulando bile nessa região aqui da vesícula biliar e ela fica distendida, mas sem dor, porque não tem nenhuma inflamação local aqui. E também, né, esse conteúdo de bile, ele pode voltar novamente, né, para a circulação sanguínea e gerar, né, um acúmulo de bile e causar, né, a icterícia. Na palpação também é importante usar outra manobra, que é a manobra de Schuster, mas aqui é para palpação do baço. E aí o paciente fica em decúbito lateral direito e o paciente, né, o examinador, perdão, ele vai afundando, né, a mão dele, de acordo com o ritmo respiratório também, desde a fossa ilíaca direita em direção ao hipocôndrio esquerdo. Porque eu acho que o Maró já falou para vocês, né, o baço, né, crescido, às vezes ele pode dar uma curva para cá, né, de acordo com o nível da hepatomegalia, tá certo? Ele vai palpar o baço de acordo com os ritmos respiratórios, né? E aí, pessoal, uma coisa importante é que o baço, para você ter uma esplenomegalia considerável, ao ponto de ser palpável, o baço, né, dobra de tamanho, tá certo? E isso está muito associado a doenças hematológicas, né? As leucemias, né? As esferocitoses hereditárias, doenças que geram, né, aumento do baço. E é isso, pessoal, a gente finalizou nosso estudo hoje, só que aqui tem um caso clínico para vocês na tela.
Vamos resolver ele, né? Então, é um paciente masculino para fixar os nossos conhecimentos, né? É um paciente masculino, 64 anos, procura atendimento em unidade de pronto atendimento, né? Se referindo ao cansaço progressivo a 4 meses, associado à sensação de peso no abdômen superior e aumento do volume abdominal. Relata também episódios de dispneia aos esforços moderados, inchaço em membros inferiores ao final do dia e diminuição da tolerância às atividades habituais. Nega febre, perda de peso importante ou dor abdominal intensa. Ao exame inicial encontra-se hemodinamicamente estável, porém com discreta distensão abdominal e edema maleolar bilateral. Durante a anamnese, refere que a sensação de peso abdominal parece pior após as refeições e que recentemente percebeu uma sensação de plenitude precoce. Considerando o quadro clínico, quais achados podem ser pesquisados no exame físico abdominal desse paciente? Então, pessoal, não sei se vocês já perceberam aqui, acho que vocês já manjaram, né? Que o paciente tem uma clínica muito de uma dispneia de origem cardiogênica, né? É muito sugestivo, né? Dispneia de origem cardiogênica. Porque o paciente tem situações de sobrecarga hídrica, né? Parece ter, né, situações de sobrecarga hídrica. Porque ele tem a questão do edema, né? Vocês perceberam? E é um edema bilateral, né? Porque o edema bilateral tá muito associado à questão de o paciente ter retenção hídrica. Enquanto que o edema unilateral é mais processos inflamatórios, por exemplo. Outra coisa também que nos diz, né, que é uma dispneia, né, cardiogênica, é esse padrão aí, pessoal. Tem uma dispneia em 4 meses que vai evoluindo aos esforços, né, moderados, e ele está cada vez mais cansado, né, com as atividades normais dele. Então, nos faz pensar, né, em dispneia de origem cardiogênica, talvez uma insuficiência cardíaca. E a gente sabe que na insuficiência cardíaca existe também o que? Acúmulo de líquido na região peritoneal. E quando acumula esse líquido na região peritoneal, tá certo, pessoal? Pode predispor a ascite, né? E aí, o que acontece nesse paciente? Ele está referindo uma dor abdominal e também uma sensação de plenitude precoce. O que significa plenitude precoce, pessoal? É o seguinte, né? Você tá cheio, entre aspas, né? Tá cheio de comer muito mais cedo do que o habitual. Isso está associado ao quê? A alguma coisa que está modificando o volume do seu estômago. Percebe? E aqui, né? Uma coisa importante, pessoal, é que o estômago está aqui, né? Se você tiver um derrame, né, cavitário, uma ascite nessa região, acumula líquido nessa região e pressiona, tá certo? A região do estômago. E o paciente sente, né, uma plenitude precoce. Então a gente sabe que está associado a derrames cavitários, pessoal. Então preciso precisar o quê? Eu posso fazer a tática se o paciente tiver, né, um abdômen globoso, eu posso abrir mão, né, eu posso usar, né, no caso, o piparote, identificar, né, se de fato tem líquido na cavidade abdominal. Eu também posso fazer, pessoal, o quê? Lembrando que, como se trata de uma síndrome congestiva, né, uma provável IC congestiva, tem que pesquisar também as associações com as modificações tróficas dos órgãos, tá certo? Porque na IC lembra que tem um fluxo retrógrado de pressões e essas pressões elas repercutem em outras regiões, por exemplo na veia cava. E aí acontece que acúmulo de líquido nessa região e o fígado ele pode aumentar de tamanho. Não só o fígado, né, mas se tiver um problema aqui nessa região, né, da circulação porta, também pode repercutir no baço e gerar uma hepatoesplenomegalia, beleza? Que é um achado que na maioria das vezes a gente tem, né, os dois juntos aumentados, tá certo? E aí se confirmar essa situação, você tem que pesquisar o aumento do fígado. Como você pesquisar o aumento do fígado? Faz as manobras de palpação, né, de fígado, Lemon-Torres ou Mathieu, ou você também pode fazer a hepatometria através da percussão na loja hepática indo em direção à fossa ilíaca direita. E aí como você confirma também o aumento do baço, pessoal? Usar a manobra de Schuster, né? Ou uma coisa mais simples é fazer a percussão, certo? No espaço de Traube e perceber se o som, que deveria ser timpânico, está maciço. E aí você confirma, né? São essas manobras semiológicas que a gente pode utilizar no contexto de um paciente com essa síndrome congestiva associada a uma dispneia cardiogênica. E é isso, pessoal. Quase uma hora de aula, né? Só explicando a semiologia do exame físico abdominal, porque justamente é muita coisa e muita coisa que não é tão lógica assim, né? De se pensar, não está tanto no nosso domínio com relação a respiratório e a cardiologia, né? O coração. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula e eu fico por aqui. Bons estudos para vocês.